diariamente, nós vamos começar a mostrar aquilo que nós somos, irmãos. E os outros vão começar a enxergar. E assim nós também vamos enxergar os defeitos e os problemas dos outros também. Vamos enxergar as pessoas como elas são. E é natural isso. Aí que vai entrar aquilo que eu preciso, essa minha intimidade com Deus, essa minha cura interior, essa minha vida de oração, essa minha vida de renúncia, para saber o que fazer com isso. Para administrar isso, para entender o meu irmão, para acolher o meu irmão do jeito que ele é, para amar esse meu irmão e para ver como o Espírito Santo, o que eu posso fazer para melhorar aquela situação, ao invés de piorar. Ao invés de dividir, porque nós vamos enxergar os defeitos e muitas vezes nós vamos nos espinhando. Nessa manhã o Senhor me dava essa imagem de como porco-espinho mesmo. Um saco cheio de porco-espinhos. O que vai acontecer ali? Eles vão se espinhando. E aqueles espinhos vai causando feridas. Vai sangrando, vai machucando. E muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes no grupo de oração, as pessoas estão assim espinhadas, sangrando, machucadas, feridas dentro da sua alma. E aí nós precisamos saber o que nós vamos fazer, buscar em Deus para poder ajudar esses irmãos. E é aqui que eu quero falar da renúncia e da cura interior. Irmãos, se você não experimentou, eu te digo, eu quero falar aqui, ó, em nome de Jesus, a partir de hoje, busque a cura interior. É tão necessária. Olha, fazer de repente a tua autocura mesmo. Peça ao Espírito Santo, faça uma caminhada interior na tua oração pessoal com o Espírito Santo. Vai pedindo para que o Espírito Santo caminhe interiormente dentro de você e venha curar todas essas feridas, esses sangramentos, essas mágoas, esses ressentimentos, esse ódio, essa divisão. O que causa uma divisão? São todos esses conflitos, são todas essas emoções negativas, muitas vezes, nossas dores emocionais que vão causando divisão entre nós, que vão causando rachaduras entre nós. São umas das coisas, irmãos, pois nós vamos ver outras também. Mas essas são a começar por mim, a começar por você. Então nós trazemos em nosso coração muitas pessoas aprisionadas. Nessa manhã eu dei glória a Deus quando o Luiz César estava falando de liberdade. Porque a imagem que eu estava tendo aqui era de gaiolas, várias gaiolas com passarinhos dentro. E essas gaiolas eram abertas as portinhas e os passarinhos saíam voando. Era a nossa liberdade, o Senhor libertou muitos aqui de medo, de mágoa, de ressentimento, de ódio. Às vezes nós trazemos dentro de nós pessoas aprisionadas, presas dentro aqui, ó, como gaiolas, aqui dentro do nosso coração. E deixa eu te dizer, irmão, nós precisamos liberar o perdão. O perdão, ele é essencial para que haja unidade em nosso meio. A renúncia, renunciar ao demônio que muitas vezes sugere para nós maus pensamentos, sugere para nós causarmos divisão com as pessoas, muitas vezes faz-nos ver coisas que não existem, irmãos, e que vêm aos nossos pensamentos. O demônio é autor disso, e se nós dermos brecha, se nós abrirmos as portas em nós, ele vem e põe as sugestões. Por isso que nessa cura interior, colocar também a nossa mente, o nosso consciente, subconsciente e inconsciente, para que o Senhor lave com seu sangue, purifique, para que o Espírito Santo de Deus venha tomar a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso inconsciente, irmãos, aonde está guardado
tantas lembranças aí dentro, dolorosas, traumas, sentimentos, para que o Espírito Santo de Deus venha banhar tudo isso. Por isso que nós precisamos da água viva a todo momento, por isso que nós precisamos ter sede de Deus, para que Ele venha nos curando, Ele venha libertando, para que a gente possa, liberto e curado, liberar o perdão, liberar as pessoas que estão presas e oprimidas dentro da nossa alma. Irmãos, e como precisa isso, né? Muitas vezes estão aprisionados aí dentro, então, mágoas, ressentimentos, julgamentos, né? Julgamentos, a inveja, o ciúme. Aqui nós estamos falando de novo, né, dessas coisas todas, quase o dia todo, mas é que não tem como formar unidade. O Senhor colocava para nós, e foi colocado lá no ENF também, para todos nós. Quem foi no ENF viu isso, todas as pregações, para que gere, para que continue essa unidade que já está, que o Espírito Santo já colocou dentro de nós. Nós precisamos deixar Jesus trabalhar o nosso interior. E não é somente o Espírito Santo trabalhar em nosso interior. Se eu não quiser, se eu não desejar, o Espírito Santo não pode fazer nada, queridos irmãos. O Espírito Santo não vai agir sozinho se eu fechar o meu coração, se eu não desejar. Lá na minha oração pessoal, diariamente, essa unidade a gente busca diariamente, lá no nosso quarto, lá aos pés de Jesus, eu e o Espírito Santo, você e o Espírito Santo, você e Nossa Senhora, você e Deus. Você e o sangue de Jesus, você e a chaga de Jesus, você e o nome de Jesus, vai buscar essa unidade, vai buscar essa reconciliação com você, com Deus e com os irmãos. Não basta buscar só com Deus, mas quando eu busco com Deus, automaticamente eu busco com os irmãos. Eu vou lá para o meu grupo de oração, eu vou ser aquela transparência, não vou fingir ser alguém que eu não sou para encobrir meus pecados, mas vou me mostrar do jeito que eu sou. E num processo, numa busca de cura, e essa cura interior aí diária, essa renúncia diária, pode sim alguém orar por você. E tem se deixado de fazer cura interior entre os servos nos grupos de oração. É preciso rever, é preciso voltar, pegar os servos do nosso grupo de oração e orar com eles, cura interior. Fazer volta e meia, cura interior ali com esses servos. Alguém conduzindo, alguém orando. Precisa olhar isso, irmãos. Senão a pessoa vai se embora do grupo magoada, chateada, ferida. O grupo de oração vai se esvaziando. Os ministérios vão se esvaziando, porque as pessoas estão, muitas vezes, doentes, feridas e machucadas. Então é preciso olhar com carinho essa questão e trabalhar essa cura interior, ajudar as pessoas, né? A começar por nós e nas nossas orações. E quando nós vamos vivendo uma vida assim, uma vida de guardar dentro de nós mágoas, ressentimentos, ódio, raiva, inveja, ciúme, revolta, murmurações, tantas outras coisas dentro do nosso coração, qual é a tendência disso tudo? A tendência disso tudo é de nos afastarmos, largarmos de tudo, abandonar tudo, esfriarmos espiritualmente, não sente mais vontade de orar. Por quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo. E nós precisamos nos esvaziar a cada dia para que tenha espaço dentro de nós para o Espírito Santo de Deus fazer morada dentro de nós. Então, nós precisamos dar espaço para isso. E a consequência, então, de tudo isso, por que hoje, nessa manhã também, o Senhor dava a imagem, não sei se vocês lembram disso, quando nós iniciamos pela manhã, que haviam muitas pessoas desanimadas. E às vezes nós vamos desanimando porque as coisas do mundo vão nos sufocando. Os problemas da nossa casa vão nos sufocando. Os problemas com a nossa família de várias áreas. Aí entra problemas familiares, problema de relacionamento, problema financeiro, problema
problema de trabalho, entram várias situações e começa a nos sufocar, começa a dar o desânimo e dentro de nós vamos guardando tantas coisas, vamos aprisionando dentro de nós, engaiolado tantas emoções negativas e nós vamos chegar no momento que estamos com a opressão aqui em cima dos ombros. Estamos oprimidos, estamos cansados, estamos desanimados. Não temos mais força de continuar. Aí vem também a preguiça, queridos. Vem a preguiça de orar, né? Nós vamos guardando tudo isso dentro do nosso coração e vem a preguiça de buscar Deus. Vem a indiferença. Ah, tanto faz como tanto fez. O grupo está daquele jeito, desde que fica assim mesmo, não tem mais jeito. Eu não me importo mais para nada. Fico indiferente às coisas de Deus, indiferente à oração, indiferente, nada mais me toca. Então, o que o Senhor está falando muito para o Brasil todo, para todos nós da renovação, através de buscar a unidade, é junto com essa busca da unidade, é fazer essa limpeza interior, é fazer essa renúncia, é dizer não, né? A tudo isso que nós guardamos. O Senhor me deu a palavra aqui de Tiago 4, Tiago 3. Vamos pegar comigo, por favor. Nós vamos ler aqui e vamos pedir que essa palavra de Deus, ela produza. Olha, queridos, o Espírito Santo de Deus, eu não tenho dúvida em dizer que o Espírito Santo de Deus, ele realiza e faz maravilhas na nossa vida. Faz ou não faz, querida? Faz maravilha. Mas na hora que eu me abro de verdade, na hora que eu tenho um coração sincero diante de Deus, como o Sadi estava colocando naquela palavra. Na hora que eu chego ali e digo assim, Jesus, que essa palavra de Tiago que eu vou ler agora, transforme a minha vida. Jesus, eu quero, diga comigo, Jesus, eu quero que esta palavra de Tiago transforme a minha vida, porque é a tua palavra, Senhor, que vai falar para mim, e eu preciso, Senhor, ser transformado por ti. Então, Tiago 3, primeiro nós vamos pegar ali Tiago 3, 13, e eu vou ler aqui em diante, vamos ver o que a palavra de Deus diz, dentro disso que estava colocando aqui, de começar em nós, né, essa renúncia, essa cura interior. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre com um bom proceder as suas obras repassadas de doçura e sabedoria. Quem é sábio e inteligente, mostra que essa tua inteligência e minha seja repassada de doçura, de sabedoria. Mas se tendes no coração, veja que tudo começa no coração, irmãos. Mas se tendes no coração ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Viu, irmãos? Quando a gente fica nisso, deixa eu dizer, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Não pense que você ouvindo essa palavra e hoje aqui, as coisas pronto, de agora em diante nós não vamos mais nos espinhar, de agora em diante não vai mais ter conflito, de agora em diante não vai ter nada. Que bom seria assim, mas não é assim que acontece. As coisas vão acontecer, mas nós não podemos deixá-las tomar proporção dentro de nós. Porque nós somos conhecedores da verdade, nós já sabemos o que fazer com tudo isso. Nós não podemos continuar os mesmos, queridos. Então, esta sabedoria que vem, se nós tivermos gosto pelas contendas, não mintais e não vos glorieis contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é a sabedoria humana, diabólica. Aquele que tem gosto por contendas, por divisões, por brigas, por ciúmes, por tudo aquilo que a palavra de Deus diz em mim e em você, é uma sabedoria diabólica. Às vezes a pessoa se acha que ela é tão sábia
E é uma sabedoria diabólica que está ali, porque causa desuniões, brigas. Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. Então, aonde houver contenda, ciúme, perturbação e toda a espécie de vícios, irmãos. Ali está toda a espécie de vícios. A sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora. Olha essa palavra, conciliadora, irmãos, que concilia. Quando há conflito, quando há briga, isso aqui não é só para aquele que é o coordenador do grupo de oração, ou da diocese, ou ter uma coordenação de ministério, mas é para todos nós servos, sermos conciliadores, aonde há briga, onde há contenda, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento, não tomar partido, não dizer eu sou desse, eu sou daquele, mas ficar com a palavra de Deus, ficar com aquilo que é a verdade, irmãos. Sem fingimento nas coisas, porque a pessoa que tem duplicidade, que o Sadi leu antes, é aquela pessoa que na frente, para agradar o irmão, ela fala tudo às vezes bonzinho, adula, passa a mão na cabeça, e por detrás fala mal, critica. Vocês entenderam, irmãos? Então, fingimento, pessoa fingida, que tem duplicidade. Então, aqui Tiago vai falar disso, ó. Sem fingimento, sem tomar partido, mas sempre olhar o que Jesus faria nessa situação. Espírito Santo me ilumina o que fazer com isso. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Nós estamos ali falando da unidade no vínculo da paz. O que tem tirado a paz em nossos corações? O que tem perturbado, tirado essa paz em nosso coração? Ou quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós renunciamos a essas coisas, um dos frutos do Espírito que está lá em Gálatas 5 é a paz. Nós vamos sentir paz em nosso coração, ao contrário da perturbação, da angústia, porque esses pecados todos que nós estávamos falando ali, ó, ressentimento, mágoa, tudo, isso aí vai causando enfermidades também em nós, vai causando tristeza em nós, que a alegria é o fruto do Espírito Santo. Então, nós que buscamos essa conversão, essa mudança, e buscamos o batismo no Espírito Santo, buscamos estar cheio de Deus e orar, nós vamos produzir no nosso grupo de oração, no nosso movimento, nos nossos ministérios, nas nossas coordenações, nós vamos produzir frutos, irmãos. Frutos bons, que o Senhor te mostrava as árvores com os frutos. Nós vamos produzir frutos aonde nós seremos saciados e alimentados com aqueles frutos e vamos alimentar os outros que estiverem perto de nós com aqueles frutos. Como que você vai alimentar com aquele fruto? Com a alegria que contagia, com a alegria verdadeira, com a paz, com uma palavra de conciliação, com perdão, tudo isso são frutos, são graças, são bênçãos, irmãos. Aí lá Tiago 4 ainda vai dizer, de onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas das vossas paixões que combatem em vossos membros? Precisa pedir para Jesus para curar todas as nossas paixões que estão dentro de nós. Tudo aquilo que está agitado dentro de nós. Cobiçais e não recebeis, sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais, litigais e fazeis guerra. Quantas guerras, às vezes, que nós fizemos internas dentro do nosso grupo de oração. Às vezes não precisa ser uma guerra mundial como está lá, mas a guerra mundial vai acontecer a partir de cada um. Porque a partir do conflito, daquilo que eu trago no meu coração, pode se armar uma guerra mundial. E pode se armar uma guerra no grupo de oração, na comunidade, na paróquia, dentro da renovação. Porque vai se unindo com esses males. Não obtendes porque não pedis. Olha aqui, ó, não obtendes porque não pedis. Então, aqui Tiago já está ensinando para nós. Pedir, recebereis.
a palavra de Deus, pedir o Espírito Santo, pedir a graça, pedir a cura interior, pedir a infusão do Espírito Santo, essa água viva para nos ajudar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazer das vossas paixões. Às vezes a gente pede para Deus, mas também a gente não quer. Tem uma outra passagem que eu não recordo onde é que está agora, que diz assim: um homem pede a cura para o Senhor, mas não quer perdoar, não quer perdoar o seu irmão. Né? Então, às vezes nós vamos pedir para Deus a cura para nós, mas nós não queremos ser curados muitas vezes, e nós continuamos revoltados e guardando as coisas dentro de nós. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Então, se nós amamos o mundo, todas as vezes que nós deixamos essas coisas, porque elas vão vir em mim e em você, cada dia vem, e cada dia nós somos provados mais. Quanto mais perto de Deus nós formos, mais para perto de Deus, mais nós vamos sendo tentados e provados. Nós só não podemos deixar isso, né? Porque o mundo é abominado por Deus. Todo aquele que crer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é ser amigo do mundo? Nós temos que viver nesse mundo, como diz São Paulo, como se não fôssemos desse mundo. Né? Então aqui vai falar, constitui-se inimigo de Deus, não compactuar. Se o outro fala mal, se o outro tem inveja, se o outro tem ciúme, se o outro vai fofocar, se o outro chega para você falando mal do irmão, você pode chegar e bater assim aqui no ombro dela e dizer assim: vamos rezar, meu irmão, vamos rezar, minha irmã. Você já corta o assunto por aí, não dá razão a isso. Ou imaginais que em vão, diz a Escritura, sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Deus nos ama, irmãos. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Então, olha aqui, o Espírito Santo habita em nós. E Deus tem aqui, ó, ciúme por dizer aqui, ó, como está dizendo a palavra de Deus de nós. Deus quer que a gente viva para Ele, com Ele. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Então, irmãos, é necessário, dentro disso tudo, buscar a humildade. Aquele que perdoa, aquele que reconhece que é pecador, é aquele que é humilde. O orgulhoso não reconhece isso. O orgulhoso, ele acha que ele já sabe tudo, que ele não precisa mais nem de Deus, que ele não precisa de cura interior, que ele não precisa de renúncia, porque ele já está bom, ele não precisa. Ah, eu já sou coordenador, eu já sou ali tantos anos na renovação, eu não preciso de cura interior. Quem precisa de cura interior é o servinho que chegou lá de um dia. Às vezes aquele servinho que chegou de um dia está mais curado do que nós que estamos ali há 20, 30 anos ali. Então, todos nós aqui precisamos, eu e você precisamos de renunciar todo dia às nossas vontades, os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos apetites, os nossos pecados e dizer sim ao Senhor. E a partir do nosso querer, né? A nossa espiritualidade, irmãos, nós já vamos continuar ali de Tiago. Vou parar agora ali um pouquinho de Tiago, porque eu vou deixar um pouquinho mais para o final, que ali o Tiago vai dar para nós um exemplo, uns dos exemplos assim, né, por dizer, como fazer para tudo isso que ele falava aqui, as más paixões, as contendas, tudo isso, né? A nossa espiritualidade, a nossa oração pessoal, nos dará forças, irmãos. Ela vai dar força, mas eu preciso lutar. Se eu não fizer a minha parte e deixar só para Deus, não tem como. Então, eu preciso ter tempo para a minha oração pessoal. Eu preciso buscar todo dia. Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso querer estar aos pés de Jesus. Então, veja, a renúncia, a cura interior, a conversão, a humildade, a oração, o Espírito Santo nos ajudam nesse processo.
Felizmente, irmãos, nós temos bastante armas poderosas em nossas mãos. A nossa Igreja Católica, Apostólica Romana, nós, a Renovação, temos armas poderosíssimas em nossa mão, poderosíssimas de cura. Pedindo a Nossa Senhora para ela vir nos ajudar na nossa cura interior, na nossa renúncia, pedindo aos anjos e santos todos do céu, pedindo ao nome de Jesus, ao sangue de Jesus, à chaga de Jesus Cristo, a palavra de Deus, os sacramentos, a confissão, irmãos. Olha que riquíssimo que nós temos dentro da nossa igreja, o sacramento da confissão. Saímos dali reconciliados com Deus, com nós mesmos e com os nossos irmãos, porque ali Deus nos perdoa, é o próprio Jesus que nos perdoa. Então nós temos armas poderosas, só não vai buscá-las, só não vai fazer isso quem não quer, irmãos. Quem está contaminado de preguiça, de má intenção, que não quer nem saber, que desanimou mesmo, né? Que caiu nessa indiferença. Mas se dentro de mim e de você tem o desejo que o teu grupo de oração seja fervoroso, que lá no teu grupo de oração as almas sejam salvas cada semana e aconteça o Pentecostes cada semana lá, nós vamos nos esforçar para que a gente chegue lá e possa contribuir, unidos com os outros nossos irmãos. Unidos, como fala em Atos dos Apóstolos 2, veja que fala lá que eles viviam unânimes. Olha essa frase, unidos de coração, irmãos. Unidos de coração. É a unidade que começa aqui dentro, porque eu posso dar a mão para a Geni, mas estar desunida nela. Eu posso dar a mão aqui junto, mas não concordar com aquilo do meu movimento. Não concordar com as formações, por exemplo. Que nós já vamos falar das formações, vamos falar da revista, dos meios também, que a renovação, que são meios. Então veja, a oração pessoal, a cura interior, a renúncia, né? Tudo isso que eu fui colocando agora, Maria, o Espírito Santo, tudo isso para nós, para os irmãos. Mas depois nós vamos ver que temos outros meios também de gerar essa unidade, de estarmos presentes, mostrando também essa unidade. Mas quando eu vou ali num congresso como esse, mostrar a minha unidade aqui, os vários grupos, as várias cidades aqui presentes, essa unidade já tem que vir aqui dentro, ó. Aqui dentro, já vem unido para fazer como diz lá, que eles unidos lá, todo dia oravam, unidos, unânimes em oração, e repartiam tudo, né? Viviam, punham tudo em comum, como diz a palavra de Deus, e unidos em coração, celebravam a palavra e buscavam a oração. Isso é o exemplo que a palavra de Deus nos dá, né? É importante, então, a cura interior e também deixar, né, fazer também nos nossos grupos de oração, exercitar essa cura interior nos nossos grupos de oração. Na nossa oração pessoal, lá em João 7:37, o Senhor vai dizer assim, ó, vinde a mim, vós todos que estáis sedentos, né? Vinde beber dessa água viva. Jesus é a fonte da água viva que sacia a nossa sede. Qual que é a sede que nós temos em nosso coração? Qual que é a sede? O que trazemos em nosso coração? O que precisa ser saciado? Queridos, hoje nessa manhã, enquanto o Luiz César orava, me dava a imagem de Abraão. E eu fiquei com aquela imagem, não coloquei, fiquei me questionando. Eu vi Abraão pronto para imolar Isaac, o filho único, o filho da promessa. O Abraão obediente foi lá, obedeceu a Deus, todo mundo conhece essa passagem. Foi lá e colocou seu filho, obedecendo a Deus, pronto aqui, ó, pronto para imolar o seu filho, onde a mão de Deus se levantou e impediu que acontecesse isso. E aí me vinha depois assim no coração, e até partilhando com o Luiz César, qual os Isaques que nós precisamos, que precisa ser imolado na tua vida e na minha vida. Às vezes nós trazemos muitos Isaques, né?
que estão ali, que hoje o Senhor está pedindo para você ofertar esse Isaac. Dê para o Senhor, assim como Abraão deu seu filho, sem medo. Abraão foi lá na hora e levou o filho único lá para ser imolado. Qual é o Isaac que hoje precisa ser ofertado, assim como o Abraão ofertou, entregou para Deus? Qual é esse Isaac que você e eu que trazemos aqui dentro, um ou muitos aqui dentro, e que tem atrapalhado a nossa caminhada, tem atrapalhado a nossa espiritualidade, tem contaminado a nossa espiritualidade? Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas eu não consigo me dirigir a Jesus, e claro que depois que a gente peca, a gente tem que ir mesmo para Jesus, porque Ele é o único socorro, mas parece que a gente tem até uma vergonha de Deus. Tem ou não tem? Acontece assim com você também? Acontece. Entenderam, irmãos? Então, nós precisamos entregar, precisamos confessar, ter o arrependimento em nosso coração, né? Tenho sede, e olha, eu volto e nós vamos bater muito nisso, porque é uma experiência pessoal, como eu falei, Deus tem me dado, Deus tem feito, aqui não vai dar para a gente falar, mas Deus tem feito na minha vida mesmo, na minha vida eu falo isso, não por falar de mim, mas eu falo isso porque é algo que eu vivo isso aqui. Deus tem feito na minha vida maravilhas. Eu não tenho visto assim um milagre, vamos supor, grande assim na minha vida, de algo extraordinário na minha vida, de eu levantar de uma cadeira de rodas, vamos supor. Claro, estou viva assim daquele acidente, muitos aqui hoje de manhã falaram, né? Você está aqui viva, como que você está e tal. Daquele acidente que tivemos há anos, que todo mundo sabe, né? Foi um livramento, uma coisa muito grande de Deus, e de lá para cá, nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais eu fui a mesma no sentido de buscar Deus. Aquele acidente fez bem para mim. Aquele acidente fez bem. Pode parecer loucura dizer isso, mas fez bem, porque a partir de lá, nunca mais eu fui a mesma na comunhão com Deus. Deus parece que selou no meu coração um desejo de amá-lo, um desejo de adorá-lo, um desejo de proclamar que Ele é meu único Senhor, uma entrega incondicional a Deus. E não é um milagrão, vamos supor assim na vida, às vezes a gente espera esse milagrão de, não sei, de levantar de uma cadeira de rodas, pode acontecer e deve acontecer, mas é o milagre de cada dia a minha conversão. Cada dia a minha conversão, Deus tem trabalhado dentro da minha alma, a cada dia, irmãos, e basta a gente querer, a gente se dispor. Quantas vezes a gente não tem vontade de rezar, a gente não tem vontade, dá uma preguiça, até mesmo de rezar, de tirar aquele tempo, mas quando você dá o primeiro passo, parece que aquilo cai por terra, porque o inimigo de Deus tenta também a gente, e tenta muito para que a gente não ore, porque ele sabe que se você não orar, se você não estiver cheio do Espírito Santo, vai ter espaço para ele fazer morada aqui dentro e vir causar divisão, porque o demônio é o divisor. Pode ver, o demônio é o divisor, é aquele que divide, irmãos, divide. Então, nós precisamos querer isso, querer. Eu estava aqui nessa manhã me lembrando, vou colocar bem rapidinho, eu me lembro do meu marido, há anos atrás, há anos, e Jesus me chamou por primeiro a participar de um grupo de oração em Arapongas, aqui bem pertinho de vocês. Nós moramos aqui um tempo em Arapongas, e eu comecei ali nos Palutinos, no seminário dos Palutinos, fez a minha primeira experiência ali de oração. Foi uma benção a partir dali, né? Foi uma benção. E o meu marido, ele não participou desse encontro. Ele não fez o retiro de primeiro anúncio naquela época. E ele viajava de Arapongas para São Paulo, e ele ia de carro, né? Porque ele ia lá vistoriar uma obra, ele ia de carro. E eu comecei a providenciar para ele, a partir daquele seminário de primeiro anúncio, foi aquele meu encontro impactante ali com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, eu comecei a providenciar para ele fitas, para ele ir ouvindo no carro. E uma das fitas que ele levou, na época, era fitas do Padre Jonas, do Monsenhor Jonas Abib. E eu dei para ele 2 fitas.
E uma fita era que orava, uma fita era de palestras, de pregações, a outra era que orava em línguas. O Padre Jonas ensinando ali como orar em línguas e dizendo a importância da oração em línguas, a importância de exercer os carismas. Nós aqui às vezes não exercemos nem o carisma das línguas na nossa oração pessoal. Tire 15, 20 minutos na tua oração pessoal e ore em línguas para ver como vai libertando. O Espírito Santo que intercede em nós vai te curando, irmãos. Vai te libertando de coisas que você desconhece, que você nem sabe que tem. Quando você vê, você está livre, não consegue perdoar uma pessoa. Ora em línguas. Quando você vê aquele problema desapareceu e você não sabe o que aconteceu. Você está amando aquela pessoa e perdoou ela. Foi o poder do Espírito Santo que fez aí dentro de vocês, pelo poder da palavra, da oração em línguas e do conjunto todo. E o meu marido, ele começou a ouvir a fita, né? E ele ia de Arapongas para São Paulo ouvindo, e ele começou a orar em línguas dentro do carro. Nunca tinha feito retiro de primeiro anúncio, nada. Nunca, foi a primeira vez. E ele começou a fazer aquilo que o Padre Jonas ia fazendo e foi colocando. E até hoje meu marido, ele é diácono, né? Há mais de 11 anos, ele é fidelíssimo a Deus. Ele é um homem que eu posso dizer aqui muito santo, muito de Deus, que busca a santidade, que serve o Senhor quase que diariamente. Deus o chama para servir aqui, para servir ali, chamado a levar o Santíssimo Sacramento, chamado a dar formação, a fazer a celebração da palavra com as homilias. E o Senhor tocou nele dessa maneira, lá dentro do carro indo. Por quê? Porque houve uma abertura de coração, porque houve um desejo. Depois dali, o meu marido, ele fumava, e aí ele fez sim um retiro de primeiro anúncio lá em Curitiba. Daí nós já morávamos em Curitiba, e ele fez um retiro de primeiro anúncio, onde naquele retiro ali, onde se encontrou com Jesus, onde o Espírito Santo de Deus veio, como em Pentecostes, sobre ele tocou, e ele jogou fora, ali naquele encontro, o cigarro. Ele fumava mais de 2 carteiras de cigarro por dia, e ele jogou lá naquele retiro e foi embora, e nunca mais fumou até hoje. Então não é uma ação de Deus, irmãos, uma ação de Deus visível, que a gente presenciou, que a gente viu, porque nós já éramos casados. Então a gente tem percebido esse atuar do Espírito, esse Espírito Santo agindo nas nossas vidas, nas pequenas coisas, no dia a dia, mas é pela nossa fidelidade, pelo nosso sim. Às vezes é consumir-se para que o irmão tenha vida, é consumir-se para que haja unidade, é consumir-se para tudo isso. Muitas vezes, queridos, nós ficamos, outro dia o Senhor dava entendimento na intercessão de terça-feira que nós fazemos com o Luiz César. O Senhor colocava isso no coração. Muitas vezes as pessoas saem magoadas com o nosso movimento. Saem magoadas, saem chateadas, porque acontecem conflitos, divisões, brigas, fofocas, né? Coisas ali entre os servos, entre nós ali. E a pessoa sai magoada, e o Senhor colocava assim, ó, não é o movimento ele é de Deus, irmãos. Ele é de Deus, porque pelos frutos dele nós podemos ver que ele é de Deus. Tanto é que o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, está lá em Roma nesse final de semana pregando para a renovação. Se ela não fosse de Deus, ela não ia subsistir, como diz a palavra de Deus, ela já teria se acabado. Ela é de Deus. Então o que acontece, irmãos? As coisas acontecem entre nós e muitas vezes nós falamos mal do movimento, nós nos afastamos do movimento. E o movimento somos nós, irmãos. Então, vocês estão compreendendo? A pessoa diz, não quero mais saber de renovação carismática. Não é a renovação carismática. Sou eu e você que precisa de cura. Sou eu e você que precisa de libertação. Sou eu e você que precisa ser testemunha. Veja Atos dos Apóstolos 2:42. Eles atraíam as pessoas porque eles eram testemunha do amor. Veja como eles se amavam. Veja como eles se perdoavam. Aí o que acontecia? O
Senhor ir atraindo. E o que acontece muitas vezes nessa unidade interna? Está acontecendo o contrário. Em vez de atrair, está afastando as pessoas. As pessoas vão embora. E digo mais, vão embora magoadas com a renovação carismática, que é uma bênção de Deus. Porque olha aqui, ó, eu digo de boca cheia e eu vou morrer dizendo. Pode alguém me machucar, pode alguém me humilhar, me desprezar, pode fazer de tudo. Mas ao movimento eu defendo de unha e dentes, porque foi através desse movimento eu passei pela Legião de Maria e digo que todos os outros também, e não é só o nosso movimento que vai salvar, a Legião de Maria, o ministro da Eucaristia, tudo isso, mas eu estou testemunhando agora na minha vida, eu já passei pela Legião e me ajudou muito a amar Maria, porque eu fui legionária e ainda sou legionária, não sei como que diz agora, me esqueci o nome, né, que não é atuante, auxiliar, né, irmãos? Fui ministra da Eucaristia, dei catequese, tudo isso foi bagagem para a minha vida. A catequese me ensinou, quando eu dava catequese às crianças, a começar tudo lá do Gênesis, a ver a criação, tudo aquilo lá, então foi bom. O ministro da Eucaristia, anos que eu fui ministra, aquele contato, aquela intimidade ali com Jesus, levando Jesus para os doentes, dando o corpo de Cristo para o irmão, né? A Legião de Maria aproximando a Nossa Senhora, mas eu digo a você, o encontro mais pessoal com Jesus Cristo, esse fogo do Espírito Santo aconteceu através da renovação carismática católica. Por isso que eu amo e eu defendo. Os problemas estão em nós, não é na renovação carismática. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, queridos, ser promotor da unidade, né? Não precisamos pegar, mas lá em Lucas 11, 23, vai dizer assim, ó, o Evangelho de